Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos em mais este encontro. Nós estamos no canal Palavra Amiga e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo, à breve reflexão que estamos fazendo lá do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. E nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 2 do livro Temor da morte. Vamos no item 2. Por que os espíritas não temem a morte? Olha, quando nós nos debruçamos ao estudo do espiritismo, da doutrina espírita, o desejo sincero de aprender em relação aos ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos traz, nós logo nos deparamos com a mensagem consoladora do Espiritismo. Consoladora porque fica demonstrado o amparo, as bênçãos, a misericórdia que nós recebemos do nosso Criador, a missão de Jesus, que foi para vir aqui e nos trazer os ensinamentos por meio dos evangelhos que nós conhecemos, e assim nós compreendemos então que a nossa vida ela é muito maior, muito mais importante, muito mais preciosa do que essa única existência material do que nós estamos agora vivenciando, ou seja, de espíritos encarnados neste momento em que nos encontramos aqui, na experiência material. E também nos deparamos com os ensinamentos a respeito da continuidade da vida. E não apenas assim nos ensinando que a vida continua, não, mas da maneira como ela continua, da maneira como nós estaremos no retorno à nossa pátria espiritual. Porque também nós aprendemos que a nossa verdadeira morada não é aqui nessa existência, que é apenas passageiro. Aqui perante a eternidade é um piscar de olhos. A nossa morada é a morada espiritual. É onde nós fomos criados pelo Pai. E aqui é a oportunidade que Ele nos dá para que a gente possa evoluir através do exercício dos nossos sentimentos no relacionamento com o nosso próximo. Então, isso nos dá uma certeza absoluta em relação à continuidade da vida. E também, diante do aprendizado que recebemos do Espiritismo, nós saberemos a condição de felicidade ou de infelicidade futura diante do que eu estou fazendo hoje. Daí eu aprendo a respeito da importância do despertar espiritual, que significa observar a nossa conduta moral diante do nosso próximo, observar o nosso desejo de aprendizado, de exercício da intelectualidade, através da busca do conhecimento. Tudo isso faz com que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Daí a compreensão que nós não vamos conseguir despojar das nossas paixões, dos nossos sentimentos que nos fazem mal ainda hoje, numa única existência material. Então nós compreendemos de maneira lógica e racional que será necessário o retorno a essa experiência. E é isso que nos ensina o Espiritismo. E olha só, aí enxergamos o amor do Pai, o amor do Criador em relação a todos nós, nos dando sempre uma oportunidade, mesmo que em uma ocasião de existência material, nós possamos cometer os piores erros possíveis de serem imaginados, nós teremos oportunidade de retornar, de fazer diferente, de aprender com as consequências daquilo que nós fizemos. Daí, diante disso, então, eu olho, observo e minha intelectualidade analisa e diz: ora, acho que é melhor eu observar uma conduta melhor para a minha vida.
mudar o meu comportamento, me esforçar para que as virtudes superem as paixões negativas. E assim eu estarei cada vez, em cada oportunidade, eu estarei numa maneira melhor do que eu estou hoje. Então isso consola a todos nós. Aí Kardec coloca esse subtema ou subitem aqui, porque os espíritas não temem a morte, porque nós enxergamos a morte como um desencarne, uma simples passagem de um plano material para o plano espiritual. Mas nós, em relação à nossa essência, na condição de espíritos que nós somos, nós continuamos a viver, continuamos do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, os mesmos valores que nós demonstramos ter aqui nessa existência. Mas estamos despertando para esse chamado, o chamado de Jesus, a observar como que está a nossa conduta moral diante do nosso próximo, a observar quais são os pensamentos que eu estou nutrindo em mim, e assim, fazendo essa análise e compreendendo que eu preciso melhorar isso para alcançar uma felicidade possível de ser alcançada, eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. E a vida vai continuar e vai me dar outras oportunidades para eu ir melhorando a cada existência. Porque sempre nós estaremos rodeados de amigos e familiares que querem o nosso bem, sejam estando no plano espiritual e nós no material, ou estando juntos. Então nós sempre somos auxiliados. O que precisa é que a gente desperte para isso. Então, o Espiritismo nos chama a essa atenção. Daí porque o espírita não teme a morte, porque enxerga a morte como uma passagem e não como o fim de tudo. Lá no materialismo, como nós já conversamos no encontro passado, aquela pessoa que vive sem esperança de uma continuidade, imagine a tristeza íntima que essa criatura abarca em seu coração. Agora, o Espiritismo não só diz que a vida continua, como outros segmentos espiritualistas também confirmam, mas o Espiritismo mostra a realidade do plano espiritual, abrindo o véu, deixando que a gente enxergue um pouquinho por meio das revelações que eles nos trouxeram de como é o plano espiritual. E é extraordinário. Imagine quando nós tivermos a oportunidade de ter mais conhecimento ainda a respeito da vida no plano espiritual. Então é por isso que o espírita não teme a morte. É lógico, meus irmãos, assim como eu conheço vários espíritas que dizem que têm medo da morte, quando falam isso, não é do desencarne, não é porque tem dúvida a respeito da continuidade da vida espiritual, a vida com V maiúsculo, não. O medo é por aquele momento que antecede o desencarne, como que será o meu desencarne? Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou sofrer muito? Será que eu serei submetido ao desencarne por meio de doença ou por meio de um acidente? Então, quando diz o espírita que tem medo da morte, não é do desencarne, mas é do processo que leva ao desencarne. É compreensível. Quem que gosta de dor, né, meus amigos? Quem que gosta de dor? Mas graças a Deus a ciência está evoluindo, evoluiu muito nos últimos anos e nós somos agraciados aí com vários medicamentos, com vários analgésicos que auxiliam nesse momento onde o moribundo se encontra e se aproxima o momento do seu desencarne. Então, nós precisamos compreender que para a gente retornar à pátria espiritual, que é a nossa morada, nós vamos ter que desencarnar. Não tenha dúvida em relação a isso. É um procedimento natural.
Então, que nós possamos encarar esse momento com serenidade, equilíbrio, com paz no coração. E se possível, se o Pai ainda nos der misericórdia de estarmos passando por esse processo que está nos levando ao desencarne, ainda estarmos conscientes, que nós tenhamos a oportunidade de consolar os entes que estarão do nosso lado, da família, para que eles fiquem tranquilos, para que eles tenham serenidade, para que não se revoltem diante do acontecimento que está por vir, porque é um acontecimento natural. Diante da nossa confiança que temos, transmitir essa confiança aos familiares e amigos que estarão do nosso lado. Mas é esse o nosso entendimento em relação a esse momento que todos nós vamos passar. Então, para aquele que se aprofunda no conhecimento, no estudo e se permite mudar os seus conceitos, as suas ideias antigas, esse terá o consolo no seu coração, porque sem dúvida alguma sabe que a vida continua e que teremos que passar por esse processo e que assim teremos a oportunidade, inclusive, de fazer o bem àqueles que estarão do nosso lado, que estarão nos amparando naqueles momentos derradeiros, de darmos um consolo àquelas outras criaturas que ainda vão permanecer aqui na existência material, quando nós já estaremos seguindo para a existência espiritual, nossa verdadeira morada. E lá, sem revolta no coração, nos equilibrarmos para podermos dar continuidade à nossa jornada e auxiliar os familiares, os amigos, as pessoas amadas que permanecem aqui na existência material. Olha como nós vamos compreendendo todos esses passos que nós já demos muitas vezes. E hoje nós estamos um pouquinho mais equilibrados diante do conhecimento da doutrina espírita, para passarmos por esse processo, retornando à pátria espiritual. Meus irmãos, ninguém aqui está estimulando isso. Já aprendemos conforme falamos lá atrás. Só cabe ao Pai, ao Criador, determinar as condições e o tempo do meu retorno à pátria espiritual. E cabe a nós termos a resignação, o equilíbrio necessário para passarmos por essa situação. Mas fica aqui, né? Que tenhamos esse equilíbrio, essa paz e essa coragem diante do conhecimento adquirido, que a vida continua e continua em abundância, em grande abundância. Que a paz de nosso Mestre Jesus ampare o teu lar e esteja em vosso coração. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.